Eu sou a Desirê Ferreira, sou estudante no programa de pós-graduação em Artes Visuais da URGS e nesta apresentação para a ANPAP eu vou falar sobre o trabalho Suspensão, percorrendo a cidade através da linguagem. Criar e pensar provém do movimento para mim. Tal consciência foi desenvolvida a partir da pesquisa em poéticas visuais. O projeto Até Onde Ela Vai se iniciou em 2016. A ideia, no começo, era acompanhar e registrar as transformações urbanas da Zona Sul de Porto Alegre através do caminhar. Entretanto, conforme os percursos eram realizados, a câmera quase nunca saía da bolsa. Diante disso, o projeto avançava e as dificuldades se faziam presentes pela ausência de fotografias, o que suscitou novas questões. Em 2018, ao entrar no mestrado, havia compreendido que um dos temas a serem pesquisados eram as barreiras visíveis e invisíveis presentes nos caminhos. Um dos objetivos também passou a ser aprofundar uma reflexão poética sobre a ocupação do espaço urbano por mulheres. O avanço da pesquisa suscitou questões como caminhar na cidade sem medo? Existem outras formas de percorrer uma cidade? Como aproximar ou misturar linguagens distintas como mapas, fotografias e textos na articulação de um trabalho poético? O processo da série Suspensão. Caminho em uma rua da Zona Sul de Porto Alegre. De um lado se encontra uma avenida e de outro o Guaíba. O percurso do ateliê até a orla é curto, tem menos de 2 km e pode ser realizado em 15 ou 20 minutos. O deslocamento deveria ser tranquilo, afinal, raramente tinham pessoas. Entretanto, a ausência humana me assustava. E se acontecesse algo? A passos apressados alcançava o fim da rua, sem conseguir olhar os detalhes, observar, fotografar. Um dos principais sentimentos que pautam a sociedade é o medo. Ou, como Bauman diz, a sociedade foi construída sobre a areia movediça da contingência. A insegurança e a ideia de que o perigo está em todas as partes são inerentes a essa sociedade. Lembro de um conhecido que vivia próximo à orla do Guaíba e que raramente chegava em casa após as 18 a pé. Tinha medo de ser assaltado, ter os pertences levados. Já eu, mulher, sempre temia violência física antes de qualquer coisa. Entendi que, enquanto para ele o medo morava em uma rua, para mim ele estava em todas as partes. Diante disso, resolvi construir uma série que falasse sobre o medo urbano e a estética gerada por ele. Desta forma, surgiu a série Suspensão. Qual o significado da palavra suspensão? Pode ser entendida como a ação de suspender, uma interrupção temporária ou até mesmo definitiva. Também pode ser definida como uma incerteza, dúvida, ansiedade. Palavras que definem o caminhar nas situações citadas até o momento. Em função disso, Suspensão passou a ser o nome da série de 4 imagens digitais, 3 fotografias e um mapa poético, realizados nos primeiros meses de 2020. Nas 3 fotografias houve o ato consciente de parar nas ruas, observar o que elas tinham para narrar antes de efetivamente realizar os registros. Na primeira fotografia escolhi um enquadramento mais central, que mostrasse a predominância da natureza e a ausência humana mesmo durante o dia. Na segunda fotografia, a imagem foi realizada com um recorte mais fechado, pois tinha como objetivo ressaltar
uma placa que se encontrava pendurada em um poste e que parecia ter sido feita de forma autônoma. Na terceira fotografia há evidência de carros como rastros da presença humana. O enquadramento não foi tão central, pois queria passar ao observador um ar de mistério ressaltado pela sombra que está em uma das laterais. Após a escolha das 3 fotografias para compor a série, senti que faltava algo que traduzisse as percepções do caminho. Na caminhada, a coleta do material, no ateliê, a organização e a busca por formas de apresentação. Reúno fotografia do antes e do agora, escritos do passado e do presente, esboços, cadernos, impressões. Os mapas poéticos podem ser definidos como representações líricas das caminhadas feitas por distintas cidades. Eles vão ao encontro da psicogeografia, que é definida por Cristina Freire como um método de abordagem da cidade e possibilita a construção de mapas imaginários. O primeiro mapa, e aqui apresentado, foi referente à Zona Sul de Porto Alegre. A partir dele, eles se tornaram também uma outra série que está em construção e que vai compor o projeto até onde ela vai. Os mapas poéticos são peças individuais criados a partir da experiência do sensível. A partir de documentos de trabalhos coletados no caminho, realizei poesias, extraindo palavras e frases que passassem as percepções das caminhadas. No computador, compus imagens digitais, a partir do uso de linguagens e ferramentas como Google Maps, o Adobe Illustrator e Photoshop, chegando ao resultado final. Movida nessa direção, comecei a pesquisar mulheres que trabalham com deslocamento ou com linguagens aproximadas às que eu estou experimentando. Aqui, nesta apresentação, cito 2, que são trabalhadas melhores no artigo: a fotógrafa norte-americana Susan Meiselas e a artista brasileira Sofia Bauschwitz. Em 2020, diante da pandemia causada pelo coronavírus, o deslocamento estava interrompido. Já havia realizado naquele momento o primeiro mapa poético, mas o isolamento social demonstrou o potencial do caminhar através desta linguagem. Considerações finais. Retorno às perguntas: como caminhar na cidade sem medo? Existem outras formas de percorrer uma cidade? Como aproximar ou misturar linguagens distintas como mapas, fotografias e textos na articulação de um trabalho poético? A busca por respostas para essas perguntas me levou a um mergulho profundo no processo de criação. Nessa imersão, encontrei o desafio de trazer a palavra para a superfície e trabalhar com a linguagem como um meio de percorrer a cidade. O resultado foi a série Suspensão, apresentada pela primeira vez na mostra coletiva Ensaios na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo do Instituto de Artes de Porto Alegre em março de 2020, que teve o seu fim posto de modo abrupto pelo avanço da doença causada pelo coronavírus. Expor relatos íntimos era um desafio. Todavia, tornar públicas as barreiras cotidianas que enfrentamos, uma necessidade. A escrita e a fotografia entram como ferramentas essenciais para tornar visíveis os impedimentos, pois por muito tempo e ainda hoje, muitas de nós mulheres somos acostumadas a nos calar, mesmo quando deveríamos gritar. Talvez para o corpo siga sendo difícil percorrer a cidade, mas não significa que a linguagem não possa fazer isso. Através de ferramentas posso percorrer, caminhar e criar. Muito obrigada por acompanhar essa apresentação. Agradeço ao ANPAP pela oportunidade. Obrigada!